Olá, eu sou o Hélito Agapto e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre práticas de segurança em nuvem. Seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Cloud Hero. Esse projeto é um projeto onde eu estou trazendo todo o fundamento, toda a base, tudo aquilo que um profissional de TI precisa para se tornar um verdadeiro Cloud Hero. Você que trabalha com TI, você sabe exatamente do que eu estou falando. Nós somos verdadeiros heróis, só nós sabemos o que a gente passa todos os dias no nosso trabalho, tudo que a gente precisa aturar, todos os problemas, todas as complexidades que você precisa superar todos os dias durante a sua carreira, durante o seu trabalho de TI. E esse é um projeto que eu criei justamente para você que quer entrar nesse mundo de computação em nuvem ou até mesmo para você que quer se especializar ainda mais. Eu vou trazer conteúdo de altíssima qualidade para poder garantir a você o melhor nível de conhecimento possível aqui dentro da internet, aqui dentro do canal do YouTube, e tudo de uma maneira gratuita para você. Como eu disse, vamos falar um pouquinho sobre práticas de segurança em nuvem. Wellington, essas práticas que você vai falar para mim agora, elas são voltadas para a Amazon, elas são voltadas para o Microsoft Azure, elas são voltadas ali para o Google, elas são voltadas para a Oracle. Para que essas práticas são voltadas? Pessoal, eu sempre trago muito isso nas minhas aulas, tá? Dos meus cursos. O que acontece? Quando você está por dentro do que é o conceito principal da computação em nuvem, a plataforma que você vai utilizar pouco importa, porque os recursos são parecidos. Às vezes uma nuvem tem uma coisa ou outra, né, que é totalmente particular, mas na maioria dos casos, ali 70%, o que tem uma tem outra, só muda o nome, só muda a maneira de configurar. Mas se você está por dentro do conceito, se você está por dentro daquilo que o mercado exige, se você está por dentro daquilo que você realmente precisa ter como conceito de segurança, você vai ter projetos bem implementados e você não vai ter nenhum tipo de problema. Logo, tudo que eu vou trazer hoje para vocês, eu vou trazer de uma linguagem neutra, tá bom? Totalmente neutra. Não importa qual é a sua nuvem, não importa qual é a nuvem do seu cliente, não vai fazer diferença, porque no final o conceito se aplica a qualquer nuvem que você utilizar. Então não se preocupe com relação a isso. Uma observação que eu tenho para vocês é o seguinte: não existe receita de bolo quando se trata de segurança, pessoal. Não existe uma receita única. Cara, eu vou seguir essa receitinha e vou estar 100% seguro. Isso no mundo da computação em nuvem, no mundo da segurança, não existe, tá bom? Então, existe uma variedade de recursos de nuvem que você pode utilizar: máquina virtual, banco de dados, serviço de correio eletrônico, né, o próprio armazenamento de arquivos, uma série de recursos. Cada recurso vai ter ali a sua bolha de segurança específica. Então, não há como dizer que existe uma receita universal, tá? Então você precisa realmente olhar para aquele recurso que você tem publicado. De repente você tem lá o Microsoft Azure e você só usa os recursos de máquinas virtuais, ou você só usa os recursos de armazenamento de arquivo, ou então você só usa os recursos de banco de dados. E aí você precisa pegar aquela bolha do recurso que você utiliza e aplicar a segurança para ela, tá? Como a nuvem ela é muito abrangente, você não vai encontrar, não adianta. Se você encontrar, são boas práticas específicas como essas que eu vou trazer, e aí você vai implementando, vai colocando ali, né, as ações que você precisa fazer, e com isso vai ajudando a melhorar o teu ambiente como um todo, até você atingir um nível de maturidade alto de segurança. Mas isso é mutável. Todo dia tem um recurso novo, todo dia tem uma ameaça nova. Cada momento você vai precisar atualizar o seu ambiente de alguma forma, tá bom? Então o que eu vou trazer aqui é realmente aquilo que eu vejo de boa prática do mercado, que eu aplico nos meus clientes, que eu vejo o mercado aplicando no dia a dia, e vou trazer para você dentro dessa aula. O primeiro recurso que eu tenho é o recurso de segurança de dados e de criptografia.
Quando falamos, tá, de dados, de criptografia, de recursos que estão no ambiente de nuvem, essa sem dúvida é uma das maiores ameaças. Todo dia você vê vazamento de dados de empresa X, vazamento de dados de empresa Y. E quando, na verdade, o problema nem foi do provedor de nuvem que ele contratou. Muitas das vezes foi um problema de configuração. Ele foi lá, pegou o storage e deixou o storage público. Ele foi lá, criou, talvez, sei lá, uma biblioteca no SharePoint e colocou ela pública para todo mundo acessar. Ele foi lá e criou um compartilhamento no OneDrive e deixou público para todo mundo. Então, você, tá, tendo uma boa prática de segurança de dados e criptografia da sua organização, com certeza já é o primeiro passo para você garantir que você está no caminho certo quando se trata de segurança. Você precisa identificar as informações que são confidenciais. Wellington, o que isso quer dizer? Você tem lá 1 tera de dados, você tem lá 2 teras de informações, mas o que será que é realmente confidencial? Será que todos aqueles dados, será que todas aquelas informações que você tem armazenada no seu ambiente são realmente necessárias? Será que tudo que está lá, né, são informações críticas para o negócio? São informações necessárias para o funcionamento da sua empresa? Ou não? Será que lá tem dados de clientes, dados sensíveis? Tem CPF, CNPJ, tem informações da sua própria clientela, né? O que será que tem nesses dados? Você precisa identificar o tipo de informações que você está armazenando na nuvem. Você precisa saber, será que o usuário está subindo o dado que é da empresa que não deveria subir? Será que existe alguma possibilidade do meu concorrente estar acessando esses dados sem eu saber, porque um colaborador foi lá e configurou uma biblioteca de maneira errada? Você precisa ter em mente como isso funciona. Outra coisa que você precisa fazer é criptografar os seus dados em repouso. Você precisa ter uma visão, tá, da plataforma que você utiliza de nuvem, de quais protocolos de criptografia modernos ela pode oferecer para que você possa alcançar um nível seguro de armazenamento de dados para as suas informações que estão em repouso, salvas dentro do seu ambiente de computação em nuvem. Você precisa criptografar não apenas aqueles dados que estão em repouso, mas também os dados que estão em trânsito, o dado em repouso e o dado em trânsito. Logo, né, ainda que esses dados não estejam necessariamente na internet, se eles se movimentam de alguma forma, você precisa garantir a criptografia dessas informações. Um grande problema, tá, que eu tenho visto nas empresas quando eu passo por elas, eu faço muito projeto de assessment, e nesses projetos, né, que a gente olha para o ambiente do cliente como um todo, a gente acaba vendo que, acho que 70% entende que, meu dado está na nuvem, então eu não preciso de um plano de backup. Acontece muito e talvez você esteja se identificando com o que eu estou falando. Por quê? O cliente muitas das vezes acha, tipo, migrei para a nuvem, backup para quê? Tá na nuvem, deixa que a Microsoft faz, deixa que a Amazon faz. Não é assim que funciona. Existe o conceito de responsabilidade compartilhada e dependendo do recurso que você estiver utilizando, a responsabilidade do backup, ela é sua. O que aconteceria hoje na sua empresa se você fosse atacado por um ransomware? Tá? O que aconteceria se todos os seus dados fossem criptografados por um atacante de uma hora para outra? Como que você conseguiria sair dessa? Como que você conseguiria trazer esses dados de volta? Quanto tempo você levaria para poder conseguir essa façanha? Tudo isso são coisas que você precisa também pensar quando você leva seus dados para a nuvem. Quando a gente fala de criptografia, obviamente você precisa pensar em chaves de segurança. Aí você tem o próprio Microsoft Azure Key Vault, né, para você gerenciar chaves, gerenciar os seus certificados, talvez um cofre de senha. Você precisa, sim, de uma solução que te ajude a gerenciar tudo isso, porque uma vez que o seu ambiente começa a ficar muito, muito complexo, o que acontece é que fica difícil você gerenciar tudo, né? Tudo começa a ficar muito, muito, muito grande. E aí como é que você consegue olhar para tudo isso? Fica difícil. Então você precisa de uma solução que possa te auxiliar nesse gerenciamento. Quando a gente fala, tá, de nuvem, de dados, de informações, você precisa olhar também
para o dispositivo que o usuário está acessando aquele dado. Então, o usuário está acessando de um notebook, que esse notebook é um notebook confiável, esse notebook é uma estação segura de trabalho, ele está cadastrado no meu domínio, ele está cadastrado no Azure AD, ele está cadastrado de uma maneira que eu reconheça, né? Ou não. Se o meu usuário hoje ele for numa LAN house, tentar acessar o e-mail, tentar acessar algum dado, alguma informação que está na nuvem, ele vai conseguir. Você precisa olhar para tudo isso. E claro, uma vez que você tem as informações mapeadas, uma vez que você tem os dispositivos mapeados, uma vez que você tenha tudo isso desenhado, você precisa de um software que garanta a proteção dessas informações. E aí, como eu disse, eu vou te trazer o conceito e aí você, através da solução que você usa, tipo, eu uso Microsoft Azure, que solução eu posso usar? Sei lá, tem o Azure Information Protection, Microsoft Information Protection, tem as informações da Microsoft lá para você proteger. Eu tenho a Amazon, tenho o Google, cada solução vai ter a sua maneira de proteger esses dados que estão dentro da nuvem, e aí você faz o seu dever de casa. Eu só vou te trazer o caminho aqui, tá? Vou te trazer o caminho, aí você vai seguir da maneira como eu te indicar. Segundo passo, né, a segunda caixinha ali que a gente precisa trazer é o passo de segurança de armazenamento e banco de dados. Quando a gente fala de armazenamento, de banco de dados, de proteção, isso é essencial. Por quê? Principalmente quando você fala de banco de dados, você está falando ali do sangue da sua empresa, né? O banco de dados hoje é realmente o sangue, as informações estão correndo ali, e se aquilo ali para, já era, o coração da sua empresa parou, e aí você vai ter sérios problemas, e dependendo de como for essa parada, é até mesmo irrecuperável, né? Os danos, o prejuízo financeiro, tudo aquilo que você vai ter de prejuízo para poder trazer aquilo de volta, pode ser irrecuperável completamente. Então, quando a gente fala de boas práticas de segurança para armazenamento e banco de dados, a gente está falando de você restringir esse acesso, né? Você usar firewalls, usar controles que possam limitar o nível de acesso dos usuários, que dispositivos podem acessar essas informações, que tipo de serviços podem ser armazenados lá. Você precisa olhar para o teu nível de auditoria. Não adianta nada você ter um banco de dados, você ter todas as informações, ter tudo bonitinho, e aí você tem um problema, alguém foi lá, limpou seu banco de dados, rodou algum comando que não deveria, e você não tem nenhum log, você não tem auditoria de nada, você não consegue saber quem foi, de onde veio, se foi um atacante, se foi algum DBA lá, que realmente rodou com o comando que não deveria. Tudo isso acontece, pessoal. Então você precisa olhar para a maneira de habilitar a auditoria dentro da sua organização. Detecções de ameaças, já existem programas, tá, que ficam ali monitorando o SQL ou qualquer outro banco de dados de um modo que ele analisa o comportamento das conexões para saber se aquilo é uma conexão válida ou não, tá? Às vezes é uma ameaça, às vezes é algum atacante, alguém tentando derrubar o seu serviço. Você precisa olhar para tudo isso. E, claro, você precisa de uma maneira de pegar todos esses logs e gerar alertas com base no que acontecer. Então, aconteceu um incidente, aconteceu o problema, o banco caiu, você precisa de uma maneira receber esses alertas para poder saber o que está acontecendo dentro do seu ambiente. Não adianta nada você ter tudo isso e você não ter um bom backup, você não ter um sistema de retenção. Alguém foi lá e deletou algo que não deveria, você precisa configurar retenções. E aí eu estou falando de banco de dados de uma maneira geral, tá? Estou falando de até mesmo sistema de e-mail. Sei lá, você tem lá o Exchange Online e aí o usuário foi lá e deletou um e-mail. Acontece muito, a pessoa vai sair da empresa e tipo, descobriu que vai sair que vão demitir ele. Ou ela de propósito mesmo, vai sair, foi lá e limpa todos os e-mails de propósito. E aí, se você não tem lá uma política de retenção para poder reter esses dados, ainda que o usuário delete, já era. Aquelas informações da empresa você perdeu, não vai ter mais como recuperar na nuvem. Vai abrir chamado, vai reclamar, já era, não vai conseguir. Então, você precisa ter uma forma, tá, de reter esses dados, de reter essas informações. E, claro, você precisa ter cuidado com quem acessa esses dados. É um usuário ativo do meu ambiente? É um usuário convidado? É um usuário que está autenticado? Não é um usuário anônimo? Você precisa olhar para esse banco de dados de uma maneira geral, de uma visão
de segurança, tá? Como um todo. Um dos recursos mais utilizados quando você fala de nuvem, sem dúvida, é o recurso de máquina virtual. Então, independente se for Amazon, independente se for Microsoft Azure e Google, todos têm lá o seu sistema de máquina virtual que você vai subir as suas VMs, vai disponibilizar essas máquinas para acesso, vai colocar recursos lá e você precisa de algumas práticas, algumas dicas para olhar para esse ambiente quando você tem máquinas virtuais implementadas dentro do seu ambiente. Quando a gente está falando de autenticação, quando a gente está falando de conexão, sem dúvida o MFA, tá? Ele está entre as principais recomendações relacionadas a acesso, tá? Você precisa garantir que aquele usuário está acessando com o usuário dele, a senha dele e mais um outro fator de autenticação, garantindo que é realmente ele que está acessando. E aí você tem SMS, você tem aplicativos, né? Você tem uma série de outras coisas que podem realmente validar que é realmente ele que está acessando aquele dado, realmente ele que está acessando aquela informação. Um outro erro que eu vejo muitas empresas cometerem é um erro que parece simples, mas acontece muito e talvez você também se identifique com isso. O cliente foi lá, pegou a máquina virtual, subiu a máquina virtual no ambiente de nuvem. Pronto. Não se preocupa mais com atualização, não se preocupa mais com firewall, não se preocupa mais com nada. Ele acha que a máquina está na nuvem, está protegida 100%, não precisa atualizar, não precisa fazer simplesmente mais nada nela. Não é assim que funciona. A gente sabe que tem recursos que atualizam essas máquinas de modo automático, mas também às vezes você pode desativar esses recursos e você mesmo ser o responsável por essas atualizações. E se você tem uma máquina na nuvem e essa máquina está exposta por algum motivo, é mais uma forma, né, de você se preocupar com isso. Você precisa realmente ter a preocupação se essas máquinas estão atualizadas ou não, para evitar que você tenha grandes problemas no seu ambiente. Bloqueio de portas, máquina virtual, o que eu mais vejo no assessment, a máquina virtual está lá e está todas as portas liberadas para a internet. Tudo liberado. SSH, RDP, tudo. O cara vai lá e acha que está na nuvem, está seguro, simplesmente ou configura errado, ou ele seguiu um tutorial qualquer da internet, next, finish lá e fez de qualquer jeito, e simplesmente está a máquina virtual lá aberta para o mundo. Isso é muito errado. Tenham muito cuidado quando você criar a máquina virtual. Garanta que todos os bloqueios de portas administrativas estejam corretos, tá? Você precisa garantir a limitação de conexões nessas máquinas virtuais. Quando a gente fala de rede em nuvem, tá? A gente está falando de conceito de segurança totalmente integrado. Ele é um aspecto que você tem que olhar, pessoal. O que eu mais vejo mesmo, é a galera vai lá, faz um projetinho de nuvem, levanta a rede de qualquer jeito, levanta a máquina virtual de qualquer jeito, levanta a SQL de qualquer jeito e não olha para nada de segurança. E aí tem um incidente, você vai olhar e simplesmente configurou de qualquer jeito, não teve qualquer cuidado, tá? Você precisa criptografar os dados, você precisa ter informações de portas, tá? Precisa ter tudo isso mapeado, limitar que tipo de portas vão ser abertas, que tipo de rede vai estar voltada para a internet, que tipo de rede não vai estar voltada para a internet, vou ter uma DMZ, não vou ter uma DMZ, como que essa rede vai se comunicar com o meu ambiente local, como que eu vou fechar conexões com as estações de trabalho, vai ser VPN, não vai ser VPN. Você precisa olhar para a rede como um todo. Esquece essa de seguir tutorialzinho e subir de qualquer jeito. Estude, caia dentro, faça um projeto bem implementado, porque nunca vai faltar serviço para você. Você sempre vai ser lembrado no ramo da computação em nuvem. Você precisa monitorar esses acessos, você precisa segmentar essas redes, tá? De uma maneira que você tenha boa visibilidade, tornar essas redes mais fáceis de ser gerenciadas e até mesmo limitar o movimento lateral caso um atacante ele consiga entrar numa rede dessa. Então, o que mais acontece? Ele configura uma rede que essa rede olha para o ambiente inteiro. Simplesmente não teve qualquer controle, não segmentou em nada. E aí o atacante entra em qualquer rede, ele consegue se movimentar lateralmente até chegar na máquina que ele quer, até chegar no servidor que ele quer, até chegar no serviço web que ele está querendo atacar. Isso acontece
muito, tá? Então não é porque você está subindo uma rede na nuvem que você não tem que segmentar ela. Você precisa olhar para isso. Uma outra questão, é claro, é a questão da conformidade, tá? Tem algumas recomendações quando se trata de conformidade, e aí, claro, a gente tem alguns padrões, regulamentações que são mais famosas, né? Temos o PCI, ISO 27001, temos alguns padrões aí de conformidade. Você pode olhar também aí, talvez, para... não vou dizer que é para a Lei Geral de Proteção de Dados como um todo, tá? Pode, não vou falar que é conformidade, mas pode, uma lei que você tem que olhar. Você precisa realmente olhar para a sua organização como uma boa prática. Tem que ter boa prática em tudo que você faz. E hoje a maioria das soluções de nuvem, elas já possuem uma ferramenta própria de conformidade. Você vai lá, você roda, ela vai te dizer, olha, cria uma regra de DLP, cria uma regra de retenção. Ele vai te dar uma espécie de ranking, tá? De como está o teu nível de conformidade hoje, ele vai te dizendo o que fazer para poder melhorar o seu ambiente e garantir que a conformidade seja implementada de uma maneira correta. Pessoal, esse documento, tá, que eu estou apresentando para vocês, ele está disponível para download. Você pode fazer o download aqui na descrição desse vídeo. Você pode baixar esse, não só esse, como as próximas aulas, tá, do nosso plano de estudos aqui. Você vai poder acompanhar, você vai poder baixar todas as apresentações gratuitamente. E como bônus, como o Microsoft Azure é a solução que eu acabo trabalhando mais no mercado hoje, eu trouxe alguns links de referência para estudo quando você fala de segurança em Microsoft Azure. Então você vai ver aqui práticas recomendadas de segurança, melhores práticas de política de dados, criptografia, melhores práticas de rede, melhores práticas operacionais, tá? Melhores práticas aqui de bancos de dados. Todas as práticas que eu comentei com você, eu trouxe o link aqui pronto para os seus estudos, bem mastigadinho, bem prontinho. Comigo só não aprende quem não quer. Se você não quer aprender, você não aprende, mas se você for esforçado, se você for uma pessoa curiosa, você está apto para trabalhar no Azure, você está apto para se tornar, com certeza, um Cloud Hero. Muito obrigado por assistir essa aula. Como eu falei, você pode baixar esse material gratuitamente. Quer entrar em contato, quer tirar dúvida, contato@uniacademy.com.br. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!